No dia 2 de julho de 2026, a comunidade de fãs de Tokusatsu mundial foi pega de surpresa com uma notícia muito triste e muito inesperada. A morte de Hikaru Kurosaki, o eterno Jaspion. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe a causa da morte. Ele morreu jovem, 64 anos. E eu não vou discutir aqui todas as polêmicas e todas as encheções de saco que fãs desrespeitosos submeteram ele, principalmente brasileiros, ao longo dos anos. Eu quero focar tanto no adeus, na despedida, na promessa que esse canal sempre faz quando um dos nossos heróis é arrancado de nós, e principalmente chamar atenção para algumas sincronicidades que passam batido. A morte do Ricardo vem praticamente 2 meses depois da morte do Kenji Oba. Morreu no dia 6/5 de 2026. Talvez, se você não é um fã, um grande fã de Tokusatsu, não saiba quem ele é. Mas Kenji Oba foi um ícone do Tokusatsu e ficou conhecido aqui principalmente pelo personagem Gavan. Kenji Oba apareceu em Kill Bill, por exemplo, como o auxiliar do Hattori Hanzo, né, o feitor de espadas, o auxiliar engraçado. Kenji Oba era um artista marcial extraordinário, era dublê, e tanto ele quanto o Hikaru, morrendo, também vão encerrando essa era dos grandes artistas marciais e dos grandes artistas dublês do Japão. Hoje em dia, os seriados modernos quase não têm cenas com os atores destransformados, e quando tem, elas são visivelmente ensaiadas, a famosa câmera tremida, curtas demais, e por aí vai. Mas enfim, os dois morrem nesse período tão próximo, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, para as sincronicidades envolvendo esses tristes eventos. No momento, está no ar no Japão, sendo exibida pelo YouTube também para todo o planeta, ou quase todo o planeta, a série Super Space Sheriff Gavan Infinity, que é uma reformulação do personagem Gavan, originalmente interpretado pelo Kenji Oba. Mas tem um detalhe de Gavan Infinity, aliás, tem vários detalhes de Gavan Infinity, que eu já pretendia trazer aqui para o canal, que não são próprios de Gavan Infinity, mas são próprios das produções japonesas atuais. Elas atingem os animes, mas de uma maneira diferente. Mas elas são muito perceptíveis no Tokusatsu. Ao contrário do que todo mundo pensa, o Japão também está definhando. A cultura pop japonesa vai morrendo, vai definhando. Entretanto, ela definha por motivos diferentes, aparentemente por causas diferentes daquelas que acabaram com o entretenimento no Ocidente. Mas Gavan Infinity ele nasce tanto do abandono da Toei da marca Super Sentai, que inspirou e serviu de base para Power Rangers. Ainda vou falar sobre isso, né, sobre essa relação extremamente promíscua entre Power Rangers e Super Sentai, e como isso foi ruim para a Toei, apesar de muita gente dizer que não, mas foi sim ruim. Quero falar sobre isso no futuro. Uma vez eu fiz uma postagem sobre isso e tem gente que ficou brava comigo, dizendo que não, é o de sempre, né? Que Power Rangers ajudou muito, tornou a marca conhecida. Se não houvesse Power Rangers, Super Sentai teria terminado antes, porque já não estava dando dinheiro, né? Porque o foco principal do Super Sentai era a venda de brinquedos e pipipi, popopó, a gente vai discutir isso em outro momento. Mas o Gavan Infinity ele vem para ser um comercial de brinquedos gigantesco, algo que a série Kamen Rider já tem sido há alguns anos. Então é aquilo, você assiste ali um 20, 25 minutos de um comercial gigantesco. Tem todos os problemas estéticos, existem problemas narrativos, mas eu quero que vocês reparem numa coisa. Cada uma dessas séries novas, elas têm itens, às vezes cards, às vezes esferas, às vezes tazos,
que são recolhidos pelos heróis ao longo das histórias, né? O Gavan Infinity tem umas cápsulas chamadas de Emogears. Muitas das referências às séries anteriores aparecem nesses MacGuffins aí, tanto das séries a que estava acontecendo, né, na série Super Sentai, é regra nas séries de Kamen Rider, acontece em Gavan Infinity e também tem acontecido nas séries Ultra, da Tsuburaya, né? Lembrando que o Gavan Infinity é da Toei, Gavan é da Toei e o Ultraman é da Tsuburaya. E uma coisa que me chama atenção logo de cara é ver o passado do qual essas séries emanam ser transformado meramente num gadget, num objeto. Essas séries sempre foram para vender brinquedos. O objetivo sempre foi vender brinquedos. Mas não é porque você está vendendo brinquedos que você precisa simplesmente deixar de lado a história. Muitas séries Kamen Rider fizeram isso, não todas, mas muitas fizeram. Gavan Infinity, a meu ver, faz isso de maneira constrangedora até. Mas é curioso você ver aparecer um Gavan Raya e você perceber que está acontecendo no Japão a mesma coisa que acontece no Ocidente. Por exemplo, se vocês, fora da bolha nerdola, da bolha lacrola, existe a bolha dos fãs de Tokusatsu. E se você acompanhar essa bolha, você vai ver, ali você vai ver mais debate. Tem uma galera chata também, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas tem um debate sobre Gavan Infinity, né? Os que não gostam e que não podem não gostar, os que gostam e que não podem gostar, né? Tem sempre um reclamando do outro. Eu acho que existe uma pressão maior em cima daqueles que não gostam, francamente. E, e você vê o deslumbre com vestígios das séries. Então, por exemplo, aparece o Gavan Raya, que é um Gavan que tem características do Jiraiya, né? Lembrando que todos esses heróis, Jiraiya, Jaspion, Gavan, eles são de uma franquia que é chamada de Metal Hero, ou seja, são heróis que vestem armaduras metálicas. Então você tem uma cena ali do Gavan Raya deslizando por um escritório, como acontece na abertura icônica, né? Para mim, uma das melhores aberturas de Tokusatsu, que é a do Jiraiya. E você falou, oh, o meme do Leonardo DiCaprio. Coloca alguém aí pra mim, o meme do Leonardo DiCaprio. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Então, ali, easter egg. Isso é estranho. E isso me lembra Twin Peaks The Return. Porque Twin Peaks The Return começa com a Laura Palmer sendo arrancada da história. Né, o Cooper tá na Black Lodge, a Laura senta para conversar com ele, e de repente ela né, diz que ele pode ir, mas ele não vai. Ela se inclina, sussurra um segredo no ouvido dele outra vez, e então ela é arrancada com muita angústia da história, e o Cooper olha para o outro lado, né, e vê o cavalo branco. O cavalo branco que representa o virar o rosto para o que é importante, o virar o rosto para o sofrimento, né? O branco dos olhos, diz a própria mitologia da série. E o que você vai seguir depois disso não é Twin Peaks. A história praticamente não acontece em Twin Peaks, não estou dizendo que a terceira temporada não é brilhante, extremamente bem escrita, bem produzida, e assim, é uma série ímpar. Mas ela não quer ser Twin Peaks. Você não tem a música de Twin Peaks. Você não tem Twin Peaks. Você tem, às vezes, a cidade, pequenos pontos da cidade, mas ela está irreconhecível. Mas você tem um sapato vermelho que lembra a Audrey. A Audrey que aparece em algum momento e dança como ela dançou quando era jovem e bonita. Você tem o Cooper tomando café e ficando maravilhado com o café. Você tem vestígios de Twin Peaks. Mas os vestígios estão presentes quando a alma não está mais. E isso me incomoda muito, ver os tokusatsu dessa forma, porque tokusatsu já foi um gênero no Japão extremamente diverso.
extraordinariamente criativo, com séries voltadas para crianças, sem comprometer sua maturidade e seriedade, sem idiotizar a criança, até porque o conceito de criança e de entretenimento infantil no Japão é muito diferente do Ocidente, mas tem mudado nos últimos anos. E tinham séries que não eram para crianças, propriamente para crianças. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, isso me dá um certo arrepio, sabe? Eu vejo uma coisa que está morta, tentando parecer viva, que teve sua essência arrancada e, e que a gente continua vendo, que a gente continua assistindo, que como Cooper, ao invés de irmos embora, a gente vira o rosto para o fato de a essência ter sido tirada e continuamos assistindo. Isso é uma coisa que me perturba bastante. E aí a gente, observando como o Gavan Infinity foi concebido, e isso eu vi até o cara do Tokudok falando. Assistam o Tokudok, é um excelente canal. Por que Gavan? Por que trazer esse nome, que não é um nome tão famoso no Japão, se a série ia se desvencilhar tanto do personagem Gavan? Por exemplo, quando a série foi lançada, o Yuma Ishigaki é o Gavan Type D, é o sucessor do Kenji Oba. Ele não disse que participaria, mas parecia que estava querendo participar da série. Mas acontece que esse não é interesse da Toei. A Toei mudou completamente o seu foco, e o seu foco é conseguir novo público. Não só vender brinquedos, mas tornar as séries independentes e blindá-las contra os atores antigos. E o pior para mim é que, ao ver isso, é saber que ela está imitando a Tsuburaya. A Tsuburaya ainda traz atores em eventos, até em programas que aparecem no YouTube, mas é muito diferente. Hoje os Ultras não têm mais rostos humanos, não tem mais vozes humanas. Às vezes quando eles... Cara, é uma tristeza você ver um especial de Ultraman, um episódio novo de Ultraman, e você vê lá o primeiro Ultraman, o Ultraman Jack, que é o Ultraman do Kaitechita Ultraman, né? Que inclusive o, o ator, o Girodan também faleceu. É uma tristeza você ver esses personagens tornados. Eles não são nem coadjuvantes, eles são figurantes. E eles não falam porque quem conhece há muito tempo vai perceber que não são os atores originais dublando. Eu sei que em termos de marketing, de comércio, de negócios, de repente você tá me ouvindo e pensando, pô, esses caras vão morrer, tem que mudar mesmo, como é que vai deixar? Mas eu tô falando de outra coisa, gente. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do que poderia impedir a morte, na verdade. Então é muito triste, é incômodo de ver, porque parece que eles perderam a alma, né? Parece que eles perderam sua essência, porque o Ultraman não é só um cara vestido numa roupa de couro com zíper, com cara de peixe. Ele é muito mais que isso. Não é um ator disparando raio fazendo acrobacias, entende? Então, esses atores ainda são trazidos em alguns shows, né? Mas até os atores mais recentes, por exemplo, que fizeram o Ultraman Orb, Ultraman Ginga, eles que estavam aparecendo muito, eles também pararam de aparecer. E essa política foi adotada pela Toei. Então, por que Gavan Infinity? Por que ser Gavan? Não precisava. Não havia necessidade de ser Gavan. Porque você não está ancorado em Gavan, você não está. No máximo você tem esses vestígios dos Metal Hero. Será que é uma forma de atrair o público nostálgico que assistiu Gavan, fazer com que os pais levem os filhos para assistir, mas enfim, né, assistam na TV com seus filhos? Não parece, porque não dialoga com esse público. Mas o interessante é que antes disso, a Toei estava com um projeto chamado Space Squad. E nesse projeto Space Squad, a linguagem era outra. Se reconhecia, né? Era reconhecido que Gavan era uma série meio que nichada, que
Talvez até o Metal Hero seja nichado, tanto que é uma franquia que acabou, praticamente foi incorporada em Kamen Rider. Os Kamen Riders meio que viraram Metal Heroes. E talvez você não esteja entendendo todas as classificações, um outro dia a gente fala sobre isso, tá? Metal Hero, Kamen Rider, são gêneros de Tokusatsu. Como eu disse, era muito vasto, hoje não é mais. Pelo contrário, está cada vez mais estrito. Mas enfim, essa série é diferente. Ela era uma sequência direta do Gavan. Ela apresentava um sucessor do Gavan, sucessores dos policiais do espaço originais. Então você tinha uma modernização de Gavan e a ideia era fazer uma espécie de Vingadores. E assim foi se formando. O Gavan Type D ele vai recrutando heróis, encontrando heróis, e era uma coisa muito prazerosa, mas é claro, também era nichada. E o último filme, que foi produzido em 2017, foi lançado em 2018, em junho de 2018. O último filme Space Squad era Gavan versus Deca Ranger, que era um Super Sentai, agora que era um grupo inclusive de policiais. Mas o mais curioso, neste filme, o vilão do filme é o renascido Magarin, o inimigo do Jaspion. Para que o Gavan Type D vença o Magarin, depois de ter sido derrotado várias vezes, o Gavan original traz para ele, e ali o Kenji Oba, em ótima saúde, fazendo cenas de ação extraordinárias, traz para ele a espada forjada no planeta Edin, onde o Jaspion foi treinado. O golpe final do Gavan faz surgir um espectro do Jaspion atrás dele. É muito interessante, né? E aí eles descobrem que existe uma seita que está ressuscitando os inimigos deles e que eles precisam formar esse Space Squad que reuniria o Giban, o Inspector, né, entre outros Metal Heroes. Só que a Toei desistiu nesse mesmo ano. Em 2018, no ano do lançamento. E antes do lançamento, um mês antes do lançamento, em maio de 2018, o Kenji Oba sofreu um derrame. E ele nunca mais se recuperou. Eu sei que dizer assim, o cara tava ótimo, sofreu um derrame, essas coisas são súbitas mesmo, elas acontecem do nada. Mas o que a gente tem que fazer aqui, o que nós fazemos aqui, é mastigar os fatos e transformá-los em insights, em gnose, em transformá-los em imaginação e percepção interna. Quando a Toei decide romper com o seu passado, decide arrancar a alma do seu passado, o ícone, o precursor de tudo isso, que não atuou só em Gavan, ele fez trocentas séries. Eu vou trazer essas séries aqui para vocês verem. Ele cai debilitado. Ele cai depois de atuar no filme. Ele cai debilitado. A Toei abandona esse projeto e se entrega a esse projeto mais mesquinho. E aí, quase 10 anos depois, a Toei lança o Gavan Infinity, desiste de Super Sentai, lança Gavan Infinity, coloca Emogears do Jaspion dentro da história. Jaspion, quer dizer, vira um gadget, vira um objetozinho totalmente sem personalidade, um Emogear que tem a ver com emoções, inclusive. Como se as emoções dos fãs antigos tivessem virado uma espécie de pilha, tem o formato de pilha. E no mesmo ano de Gavan Infinity, morre não somente o Kenji Oba, mas morre o Ricardo Kurosaki, que as suas personas míticas estavam unidas nesse gloriosíssimo filme que eu tenho certeza, posso falar como fã, que deixou os fãs, a comunidade de devotos de Gavan e de Jaspion, profundamente emocionados, profundamente felizes, se sentindo profundamente respeitados, mas isso tudo foi abandonado logo em seguida. Eu quero dizer com isso tudo o que a gente vem sempre dizendo aqui. O passado se atualiza no presente. Não adianta você proclamar-se um conservador
se aquilo que você deseja conservar não se atualiza em você. Quer dizer, permanece antigo, mas é atualizado. Dinheiro não é tudo. Se essas marcas deveriam passar, então que elas passassem, que elas terminassem, ou que elas fossem mantidas como devem ser, como deveriam ser mantidas. A morte do Kenji Oba e do Ricardo, elas são tragédias horríveis para os fãs e principalmente para nós aqui, que temos ao mesmo tempo que como missão restaurar a alma humana, combater a morte que devora a alma humana, a morte com M maiúsculo, a morte que é feia, a morte que não acrescenta nada, a morte que só corrói, que só destrói. Não a morte iniciática, não a morte para uma vida nova, não a morte da lagarta que vira borboleta, a morte que não produz coisa nenhuma, que não deixa rastro. É uma tristeza ver esses grandes homens que inspiraram tantas pessoas, que incorporaram o arquétipo do herói de maneira tão potente na vida de tanta gente, morrendo dessa maneira dessa forma tão triste. A nossa promessa é sempre a mesma quando isso acontece: seguir lutando, seguir iluminando pessoas, seguir orientando pessoas para que isso seja vencido. E eu trouxe toda essa reflexão aqui para mostrar para vocês se as comunidades, se os devotos não se desligassem, se eles tivessem gnose, se tivessem conhecimento, eles renovariam essas pessoas, as restaurariam. E é assim que a morte é vencida. É preciso reencantar o mundo. É preciso olhar para as coisas não só como fatos, não só de maneira literal, é preciso olhar para as coisas de maneira mais profunda, é preciso olhar para dentro delas, é preciso olhar para além delas, é preciso olhar com alma, é preciso olhar na alma das coisas e dos eventos, para que a gente saiba, inclusive, quando essa alma foi embora, para não alimentar a morte, para não cortar o fio da vida que talvez ainda se estendesse por mais tempo. Que não vale a pena você fechar os olhos para o passado e olhar para o futuro como os Langoliers do Fenda no Tempo do Stephen King, que vão só avançando e devorando, sem deixar passado, sem deixar coisa nenhuma. Famintos, faxineiros cósmicos, que vão fazendo com que as coisas simplesmente desapareçam, com que só haja um vazio. Isso não é bom, isso não é humano. Todas as coisas estão conectadas. Quando a gente falar sobre OVNIs, sobre o caso do Mike Leão, sobre os terremotos na Venezuela, a gente vai falar de tudo isso ainda. A gente vai mostrar para vocês coisas que muitas vezes as pessoas não veem, como que existem conexões, como que uma explosão solar, e muitos cientistas estão se conscientizando disso, pode desencadear terremotos, e como que... Bom, e aí não dá para falar em aquecimento global, né, gente? Não da maneira como é falado. Não como um pretexto para uma economia verde. É preciso pensar em aquecimento global, então, dentro dessa teia de conexões, e dessa teia de conexões, a gente só pode agora pensar nos nossos heróis existindo ainda em suas formas perfeitas e ideais. Kenji Oba e Hikari Kurosaki estão vivos dentro de você. E vão estar vivos dentro de você toda vez que você rever suas aventuras e principalmente reassisti-las com alma. Temos muito a falar sobre isso ainda. Espero ter trazido tanto uma palavra de sabedoria como de consolo para vocês. Vamos deixar aqui nos links da descrição matérias sobre a morte do Kenji Oba, do ator, né, do Yuma, dizendo que queria carregar a alma prateada do Gavan. E aí o cara não é chamado para aparecer em nada de Gavan Infinity, né? Olha que coisa. Que coisa disforme para o Japão, inclusive.
E também uma matéria do nosso querido Alexandre Nagado falando sobre Space Squad, sobre a iniciativa Space Squad, e vai ter vídeo no canal assim que conseguirmos nos desvencilhar dos muitos conflitos. Um abraço a todos, um beijo para os nossos queridos heróis. Ricardo, Kendi, nós somos um e a vida vai vencer no final. O Fantástico Jaspion. Versão brasileira Alamo. Come on boy, 辛い時ほど Come on boy, 笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る。男だもんな、若さだもんな、心の炎が眩しいもんな。振り抜けば小さな木の根を上げれば無限の明日。ジャスピオン、大きな悪ほどジャスピオン、不足はないぜ。俺が正義だ。ジャスピオン。